2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Amém? 2 Coríntios capítulo número 5, verso 14 diz, verso 13: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservarmos o juízo é para vocês, pois o amor de Cristo nos domina, nos constrange, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Nosso diácono John, pode fechar essa porta aí da entrada? Amém? Irmãos, texto esse riquíssimo, né? Nós vamos passear um pouquinho aqui, nessa palavra, e que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dê graça, amém? Para nós podermos aprendermos nessa manhã. Nós estamos numa caminhada, na verdade, estamos caminhando em direção à nossa salvação, à vida eterna em Cristo Jesus. E nós estamos falando aqui, como foi bem falado pela nossa irmã missionária Suede, a irmã Suede aqui, que essa semana foi uma campanha falando do amor, né? Palavra bonita, né? Quando se fala de amor, se fala de rosas, né? Vermelho, desenha-se um coração, né? Mas é um assunto que tem muitas vezes nos reprovado nessa matéria, né? Porque falar de amor é fácil, né? E quando a gente fala de reprovação numa matéria, né? Às vezes a gente já está bem calejado nessa área, nesse assunto, né? Eu estava meditando hoje pela manhã, quando eu estava orando ao Senhor uma palavra, e aí Deus me fez lembrar, né? Ele me trouxe na mente uma lembrança sobre questão de reprovar, né? Eu repeti algumas áreas da escola. Não é algo muito bom, né? Todos aqui falam da escola porque todos têm essa experiência de estudar, de estar em uma escola, né? Os pais fazem um sacrifício. Hoje nós temos a competitividade, né? De muitas empresas. Mas antigamente só tinham duas empresas que faziam lápis: a Faber-Castell, né? E a Libra, e tinha mais outras duas, poucas. Então lápis era caro. Hoje a indústria da China, você tem 50, 100 tipos de lápis. Quando aquelas pessoas que tinham mais condições, que chegavam na aula de artes plásticas, puxavam aquele estojo com uma paleta de 50 tipos de cores para pintar o desenho, e você puxava aquela caixinha, que a professora ia lá e trazia uma caixinha com 10 lápis de cor, que muitas vezes era a condição que o seu pai tinha de comprar, e você ficava olhando aquela caixa de lápis de cor de 2 andares, de 2 entradas, cheio de paletas de cores. Você sabia que a possibilidade do seu colega fazer aquela pintura melhor do que você era muito grande. Então você, com aquela pequena lápis, aquela pequena caixa só com 10 tonalidades de cores e matizes, sabia que a diferença de você para ele seria a sua capacidade de criatividade. Nem sempre ter recursos significa que no final você pode ter bons resultados. O resultado depende de sua capacidade. Tem muita gente dando fruto sem a qualidade de terra que você tem, pelo esforço, pela dedicação, pela renúncia e pelo amor. O que pode fazer você feliz não é uma casa de 3 andares, com muitos compartimentos, até mesmo um quarto separado só para colocar ao lado da cozinha o feijão, o açúcar, o arroz e os mantimentos. O quarto de mantimentos, né? Então, eu orando ao Senhor pela manhã,
e pude vê-lo ali repetindo a 5ª série 3 vezes. Por quê? A primeira eu fui estudar, repeti. A segunda eu fui estudar, repeti. E depois, para passar, eu tive que ir para a 3ª vez. Na 5ª. Depois, na 6ª, o mesmo problema. Na 7ª, menos. E o problema todinho era quando chegava no final do ano, que aquela professora chegava na frente da sala de aula, tipo assim, agora eu vou me vingar dele. Eu sentia o prazer, a conquista que ela tinha de dizer assim, o meu nome e dizer desaprovado. E eu, na recuperação, era tudo mais difícil, né? Mais dificultado, né? Sempre matemática, ciências exatas, né? Ciências exatas era o grande problema. Eu achava que não tinha precisão de tanta coisa, tantos cálculos na vida para ser aplicado. E o que é que eu aprendi com isso? Aquele frio na barriga, porque em casa ia dar problema, um ano de investimento, transporte, pagamento das taxas escolares, merenda, calça, tênis e por aí afora vai. E como é que eu ia agora pegar aquele pedaço de papel que tá aqui, ó, você mocinho, reprovado. Era o troféu de um ano de problemas que eu causei na escola. E aí eu pegava aquele papel dizendo assim, agora eu vou fugir num caminhão desse aqui para nunca mais voltar. Eu vou fugir, mas eu vou ter que encarar, e aí já ia com dor de barriga mesmo, que o pau ia comer sempre seguro, né? E esse sentimento de reprovação, de perder, talvez é um sentimento que continua na vida da gente. Quando Deus ele envia um teste, ele envia uma situação diária, e nós não conseguimos responder à altura de todo o aprendizado que o professor deu em todo o semestre. Lá na louça, no quadro negro, ele foi ali escrevendo como eram as associações comutativas, abre parênteses, fecha-se parênteses, 1 mais 1, né? 2 elevado a x, a y, quadrado, né? Raiz quadrada, denominador comum, ele ia ensinando. E aí no final, olha o teste, depois a prova. E quando vinha o teste, você 1,5, insuficiente, não tinha nem nota para dar. Né? E aí você estudava mais para no dia da prova você superar. Se a média era 5, você tinha que tirar 5 no teste e 5 na prova. Se tirou 0 no teste, tinha que tirar 10 na prova, para no dividendo de 2 você ter 5 no boletim. Essa conta eu era fera em fazer, né? O professor dava uma folha de papel de ofício com 20 questões, valendo 1 ponto, 5 décimos. Não sei como é que ele fazia aquele cálculo, mas eu não sabia que fazia. E às vezes na nossa vida espiritual, Deus ele vai aplicando a palavra, vai aplicando o ensinamento. E quando vem a situação, nós caímos em angústia, caímos em tristeza, porque percebemos que fomos falhos em responder à altura deste amor que aqui nós vamos estar falando, que é o amor de Cristo que nos constrange. Essa palavra, irmão, constranger, ela tem um significado no original. Vamos ver aí o versículo 14, para nós termos o versículo de número 14. Diz: pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Irmãos, no original do grego, essa palavra constrange significa no original sinechei. No original que foi escrito é sinechei, ou seja, manter, comprimir, indicar. Significa dominar. Talvez na sua tradução aí esteja: o amor de Cristo nos domina. O amor de Cristo nos impulsiona. A palavra sinechei significa impulsiona, impulsão, empurra você, domina você, controla você. O amor de Cristo nos controla, nos domina. Olha só, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles
morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Isso aqui é forte, os irmãos vão ver aqui agora. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos ao nosso próprio Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, segundo a razão, já agora não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Irmãos, o amor de Cristo nos domina. Quem é o nosso alvo, o nosso exemplo? O apóstolo Pedro escreve, irmãos, dizendo que nós devemos pisar aonde Jesus pisou. Vamos supor que você tenha diante de você um caminho desconhecido, um caminho que ninguém jamais trilhou, um caminho cheio de armadilhas, um caminho cheio de lobos, de buracos, de problemas. E Jesus, ele olha para trás e diz assim: olha, vocês ficam aqui, aí na frente é um campo minado, um dos países que é recordista em pessoas com problemas de perda de membros, é o Camboja. A guerra acabou internamente no Camboja, aquela região ali, há cerca de 20, 30, 40 anos. Mas eles colocaram tantas minas, as minas, elas são mais ou menos desse tamanho, dessa grossura aqui, é um disco, em cima tem um pino, certo? Ela é mais ou menos no formato circular, em cima tem um pino. Eles cavam a uma determinada profundidade, deixam no limite o pino, só o pino aqui e a mina, desse tamanho. Colocam uma quantidade de TNT, que quando a pessoa pisa, não é para matar a pessoa, é para arrancar uma perna, 2 pernas, dependendo como a pessoa cai em cima, arrancar um braço, para que o outro soldado, o outro pilotão, quando veja aquilo ali, sangue para tudo que é lado, muitas vezes, dependendo da altura da pessoa, atinge aqui as vísceras, o estômago, o pâncreas, as genitais, e aí rasga a roupa, sangue para tudo que é lado, carne queimada da explosão. Aquilo ali ganha mais efeito do que matar, porque matar morreu, deixa para trás. Mas o camarada gritava e gemia de uma forma que toda a tropa ficava abalada, abatida, com medo de que mais um passo à frente poderia aquilo acontecer com ele. Decepada a perna, carne estufada. Então eles ganhavam mais mantendo uma quantidade de dinamite, de TNT naquele explosivo, mínima para apenas evaporar a perna do camarada, ou estufar o osso, e atrasar o avanço da tropa de ter que carregar aquele camarada, porque ninguém solta a mão de ninguém, porque o próximo pode ser eu. Então temos um campo minado pela frente. Ei, preste atenção, você não sabe onde está a mina. Por favor, atente-se a essa palavra nessa manhã. Você não sabe onde, por onde, quando, como. É o teste, a prova, quem serão os instrumentos e como será a armadilha e a intenção do ataque. Porém, nós temos confiantemente a promessa de Deus, que diz que não deixará nós sermos tentados além de nossas capacidades. O que vier para você, Deus autenticou, Deus assinou, vaticinou que você tem capacidade no momento para suportar tanto a provação como a tentação, como a armadilha. Ele sabe que o que você ouviu no domingo passado, na semana passada, no culto de oração, no culto de doutrina, no ciclo de oração, aquilo que o Espírito de Deus, na vida dos seus instrumentos e vasos, te capacitou, lhe deu a aula, é o suficiente para você, no aprendizado, se desvencilhar das astutas ciladas do diabo. Então ele permite e permitirá
que alguma situação venha ao seu encontro. Partindo deste ponto, nós temos também mais algo positivo para o nosso lado, mais uma arma poderosa para nos dar um desenvolvimento nesta guerra e uma dinâmica. Qual é? Louvado seja Deus. É que nós temos aquele que olha para trás, porque ele olha para trás porque ele está na frente conduzindo. Então ele olha para trás e diz: Ritinha, Geórgia, Jonathan, irmão, irmã, fica aqui, que eu vou lá ver onde estão as minas, e eu vou pisando aqui neste terreno, e vocês ficam aqui olhando para mim. Onde eu pisar, ficarão as minhas pegadas. Vocês vêm atrás e pisa onde eu pisei. Em outras palavras, não faça nada que eu não fiz. Eu vou repetir. Você vai pisar onde eu pisei. Não faça nada que eu não fiz. Ele olha para os seus discípulos e diz assim: olha, um discípulo não pode ser maior que o seu mestre. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Por favor, para você estar de bom tamanho, ser como Jesus foi, tá bom para o senhor, pastor Antônio? O senhor quer ser? Tem alguém mais que você? Michael Jackson, Elvis Presley? Tem algum ídolo, alguém que você se espelha mais do que Jesus? Você há de convir comigo que ser como Jesus foi já está de bom tamanho, porque é o máximo, né? Ele é o primogênito de toda a criação, o unigênito do Pai. Então ser como ele é, para nós já é o suficiente. Então o apóstolo Pedro diz: ele deixou as suas pisadas. Quando ele era atacado, quando ele era vilipendiado, quando ele era, alguém irava ele não se irava, mas entregava ao Pai justo juízo, que pode, presta atenção, nos socorrer em nossas aflições, através dos nossos clamores, fazendo conhecido a Ele as nossas necessidades por intermédio das súplicas e orações. É bíblico? É escriturístico? Creio que está nos anais das Escrituras Sagradas. Então, partindo deste ponto e desta exegese, essa narrativa, partindo daqui, nós podemos ter a compreensão que se nós fizermos nossas lições e sermos aplicados, naquele grande dia não ouviremos da parte do Senhor: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Porque dele somos conhecidos a partir e através daquilo que ele deixou bem claro. Saberão que vocês estão igual a mim. Preste atenção na gravidade. O mundo, as trevas, os ímpios irão saber que vocês estão igualzinho a mim, carne e unha, se vocês amardes uns aos outros. Vou repetir. O ponto primordial de sermos conhecidos pelos ímpios, pelas trevas, pelas potestades, pelos principados, pelas hierarquias espirituais, falanges, falangetas, anjos, arcanjos, querubins e serafins, Deus, a forma de nos conhecermos é no amor. Nenhuma religião traz o amor. A única religião que traz o amor
é a verdade, é Jesus Cristo. O escritor de Hebreus diz que ele então nos abre um novo e vivo caminho. Esse caminho novo e vivo é como se ele montasse em uma caterpillar, em um trator, e você ter diante de você uma selva, uma mata densa, entranhada, uma capoeira com todo tipo de matos, capins. A Vitória Régia, um cipó que, se pegar na sua roupa, ela rasga a sua carne, que ela vem com unhas de gatos travadas, entranhadas para dentro e para fora, no formato de serrilha. Uma vez eu vinha montada a cavalo, ela pegou na minha roupa, minha sorte, veio rasgando parte do meu braço, arranhando, que ela é entranhada. E quem sabe o que é caatinga, sabe o que é jerema, e sabe que não é brincadeira, a roupa tem que ser de couro, do vaqueiro. E ele sabe qual é o caminho onde o gado entra. Mas pense numa selva fechada e ele abrindo onde não tem, onde só tem atalhos. Mas ele vem e não abre atalhos, que é uma tentativa de chegar mais rápido ao meio, ao fim, por iniciativas próprias. Sem um caminho original, sem um caminho legal. O apóstolo Paulo disse: olha, um atleta luta no estádio para receber a coroa, mas tem que lutar com legitimidade. Não adianta a gente tomar adrenalina, tomar testosterona, tomar aminoácidos, para que possamos ter um desempenho de forma artificial, porque seremos acusados de doping e de sermos impostores. Não existe atalho no caminho do amor, meus amados irmãos. O amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Cristo é a morte, para que não vivamos mais, mas que Ele, através do nosso corpo, nele, como disse Paulo, nos movemos e existimos. Ele em nós e nós nele, incluso, amalgamados, incluídos, enxertados. A oliveira enxertado. Nele agora somos herdeiros e cordeiros em Cristo. Aponta, irmãos, que não existe atalhos. Quando ele diz aqui que nós conhecemos alguém pela carne, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e antes conhecemos Cristo segundo a carne, segundo o nosso raciocínio, mas não é mais assim. Agora conhecemos Ele através do Espírito Santo que nos revela. Ora, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, abre aí a palavra de Deus em Efésios. Efésios capítulo, veja aí, capítulo 3. Obrigado, meu irmão. Efésios capítulo 3 e versículo 18. Não se percam na narrativa do Espírito. Efésios capítulo 3, verso 18. Amém? Olha só o que é que diz aqui. Olha, o apóstolo Paulo, ele fala 3 vezes sobre o amor de Cristo. Presta bem atenção. O apóstolo Paulo, ele fala 3 vezes, sobre esse amor de Cristo. Preste bem atenção. Esse amor de Cristo, aqui quando Paulo fala amor de Cristo, é um amor incompreensível dentro da nossa racionalidade de conhecer o outro pela carne, pelos dotes, pelas aparências, pelo intelecto. Ele traz 3 vezes em suas epístolas o amor de Cristo. Ele quer nos dizer que este amor é acima de nossa capacidade de gerir dentro do nosso intelecto a compreensividade desse amor. E agora ele fala aqui em 2 Coríntios que nós conhecemos a Cristo pela carne, pelo raciocínio limitado, mas que agora nós não vamos conhecer ninguém, nem por este raciocínio humano,
mas pela leitura do Espírito que passa a viver em nós e que pode trazer para nós essa gramatura, esse entendimento, esta largueza do que é esse amor de Cristo, que humanamente é incompreensível. É por isso que ele diz que se nós estamos loucos é para Deus, porque o amor de Deus é loucura. Preste atenção, viver o amor de Deus é loucura. Ô Edmário, você é doido? Esse camarada te odeia. O senhor é doido, é? Você ama ele? Isso é irracional. O senhor é masoquista? É. O amor de Deus é loucura. Não cabe nesse mundo. Nesse mundo, quem é o primeiro? Quem está na frente da fila é o primeiro, meu filho. Mas no mundo espiritual, quem é o primeiro? Os últimos. O cidadão do céu é diferente do cidadão da terra. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, que os que estão em Cristo é um novo ser humano, é um ET, é um extraterreno. Ele agora não é mais um terráqueo, ele é um cidadão dos céus. Você pode glorificar a Deus? Ao passar a viver o código penal do céu, a constituição do céu, as leis do céu, eu passo a ser o quê? Está no mundo, mas não ser do mundo. O mundo jaz no maligno. O Deus deste século cegou o entendimento de todos aqueles que não vivem esta palavra. Quem não vive a palavra é um incrédulo. Então veja o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 18 do capítulo 3. Ele diz: isto para que todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Por quê? Através disso, vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Uma coisa vai nos levar a outra coisa. Verso de número 19. Conhecer o amor de Cristo, que excede a compreensão, a compreenditude humana. Eu não aguento com isso, mas como é que pode? Meu Deus, como é que pode? Eu não estou entendendo. Você não matou, cara? Você foi o maior ladrão. Você foi o Jack Stripador. Como é que Deus vai perdoar Chico Picadinho? Como Deus vai perdoar aquele trio ali em Pernambuco que matava e recheava a coxinha com nádegas, com carne humana? E nós poderíamos enumerar milhões de atrocidades cometidas desde a queda de Adão até aqui. Pessoas que cozinharam seus filhos dentro de um túnel no formato de um boi ápis ao deus Moloque. Agora nos Estados Unidos é descoberto várias e várias situações em crianças para tirar o adenocromo, entre outras substâncias. Atrocidades. Mas Deus tem perdão para todos. Meu Deus, a salvação da cruz é loucura para os que perecem. Como essa pseudo-cristandade está longe da realidade do que é ser igreja, do que é ser corpo de Cristo. Agora, porventura, irmãos, quero vos contar algumas experiências.
minhas. Alguns momentos de minha vida eu fui ameaçado de morte. Alguns momentos da minha vida eu fui traído, problemas diversos, calúnias pesadas. E eu orei a Deus, talvez em um momento de ira, não sei, não lembro, mas orei e apresentei a causa a Deus. Ia para o meu trabalho, ali na Avenida Itabuna, número 1042. E de repente, em algum momento, alguém chega, depois de algum tempo, e dá uma notícia, correndo, talvez alegre, a me dar uma notícia. Sabia do acontecimento e chegou lá. Rapaz, você soube? Deus é contigo. Foi o que, irmão? Morreu. Quem morreu, irmão? Fulano, meu irmão. Tá vendo? Quem brinca com Deus morre. Foi o que, rapaz? Oh, Deus. Por que, meu pai? Poderia ser de uma outra forma. Eu queria ver ele na igreja com a Bíblia, louvando a Deus, recebendo o batismo com o Espírito Santo. E agora chega essa notícia aqui, que o inimigo, aquilo que você tinha como inimigo, morreu. Foi alegria para Davi quando o cara chegou lá, Absalão morreu. Olhe para o seu irmão do lado e diga para ele. Olhe para ele. Se não tem o seu irmão do lado, olhe para trás. Mas olhe para ele e diga: para se viver o amor, não existe desvio com atalhos. Tirar o seu inimigo daqui é buscar um caminho mais fácil. Deus não vai fazer isso. Eu vou repetir de novo. O seu inimigo morrendo não é vitória para Deus. Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só o que eu vou lhe dizer aqui, ó. Judas está na mesa. Preste atenção. Judas está na mesa. Pedro também está na mesa. Qual dos dois vai cometer o pecado maior? Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos santos anjos. Em nenhum momento as Escrituras chegam a nos revelar que Jesus sabia que Judas era o traidor, mas também sabia que ele era ladrão, que ele roubava. Sendo tesoureiro, ele metia a mão e roubava o recurso para que Jesus pudesse se alimentar e alimentar os seus discípulos. Estão na mesa. Em algum momento, Jesus deixou de sorrir para Judas? Você acredita nessa possibilidade de que em algum momento Jesus fez acepção com Pedro? Então, vou traduzir para você. O amor é a capacidade de amar o defeituoso. É forte isso ou é fraco isso? Pastor, que conversa é essa? Pronto. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós não merecíamos ser amados. Quem era você? Uma massa podre. Uma massa imprestável. Deus, em sua infinita misericórdia, olha para Israel e usa o profeta Isaías dizendo assim: Ei! Lembre-se do barro de onde você foi tirado. Massa podre, massa humana,
fruto do pecado. Senhor, tu conheceste a minha substância informe no líquido amniótico, no útero da minha mãe. Fui formado em iniquidade. Deus encerrou todos debaixo do pecado, para que onde abundasse o pecado, superabundasse a graça. Em Adão, todos mortos. Mas a palavra de Deus é ciência. E aí é que está, irmãos. Muitas vezes entre eu e Deus existe um abismo de incompreensividade. Conhecia Cristo na carne, mas não é agora desta forma, porque o Espírito está em mim. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, o homem natural compreende as coisas do seu mundo. Eu conheço você pelas coisas do meu mundo, conheço você pelas minhas concepções cognitivas, as minhas funções cognitivas. Eu conheço a você pela realidade empírica, pela carne. Conheço Cristo pela narrativa de um pregador que me expôs a doutrina do arrependimento e humanamente, racionalmente compreendi. Mas agora, tendo o espírito de adoção ao qual clama Abba, Pai, eu compreendo o espiritual. A ponto que o homem carnal não discerne, mas o homem espiritual, este novo homem, essa nova criatura, passa a compreender a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. Versículo 17 desse capítulo 3 de Efésios: e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Olha para mim aqui, irmãos. Enraizado, entranhado um no outro, e alicerçado, alicerce, em terra firme, edificado sobre a rocha. Essa vida não será abalada nas provações que virão aí à frente. A palavra de Deus diz que três coisas, uma tríade, um tripé permanece: a angústia, o tempo de angústia de Jacó, as aflições daqueles que estão compenetrados na palavra e conhecem não só a essência e o espírito, mas o viver encarnado de Cristo em ti. Esses que estão passando por tempos de angústia, de ver tantos acontecimentos que estão vindo aí, estão acontecendo, esses tristemente sabem que não haverá línguas estranhas, profecias, milagres e maravilhas. A ciência cessará, esse mover cessará, porque cessará, a edificação foi completada, como foi completado o cálice da ira de Deus que vem no toque das trombetas. Tempo da graça se fecha. Quem é santo se santifica, quem é sujo se suja. Vão procurar de um lugar para o outro a palavra, não encontra mais, cessou. Quem é, quem não é, não é. E sabe que três coisas permanecem na vida deste Filho de Deus: a fé, a esperança e o amor. Quem nele crê não será confundido. Ele respira fundo, e esse amor é o amor da arena. E este amor é aquele amor, irmãos, que se eu der o meu corpo para ser queimado e não tiver ele, não vale de nada. Este amor de Cristo, ainda que eu der todos os meus bens e não tiver ele, é como metal que retine, como símbolo, como um sino, alardeia, dissipa, não sustenta, não tem eco, não transporta, não vara os séculos, não irrompe uma nova aurora, não leva ao final da jornada daqueles que quem perseverar até o fim será salvo. Nós estamos talvez distante desse amor de Cristo. Deus não quer
tirar as pedras do caminho. Deus não quer tirar os espinhos que te moldam. Ele chega a dizer ao profeta Isaías: eis que vou purificar a minha igreja, não no fogo do ourives, mas na fornalha da aflição. É 7 vezes purificado pelo fogo. É prata sem escória. É um processo de calor, de aflição, de tribulação, de lutas, de problemas, de dificuldade no locomover. Meu Deus, o que acontece? Quanto mais eu oro, mais problema. Será que eu sou o diabo do mundo? O que é que eu fiz, meu Deus? Será que eu nasci com uma maldição, com uma urucubá? Talvez você já pensou isso várias vezes. Deus não me ama. Aí, diácono Jonathan, o camarada vai lá e cria a teologia da prosperidade para atapertar o caminho de Cristo com espumas confortáveis. Vai se criando uma estrutura gospel que vai nos trazendo espuma nas paredes, como um ninho de águia, onde ela tira as plumas do peito e amacia, tendo gravetos de espinhos. Deus vai dizendo: duro é contra ti lutar contra a ponta que fura. Não busca isso na tua vida. Não busca caminhos de facilidade. Não peça para Deus remover problemas. Pergunte a Deus o que tu queres me ensinar nessa situação. A nossa vida aqui é um aprendizado. As Escrituras diz que ferro amola ferro. Eu passei a vida toda. Meu avô foi açougueiro, vendia carne de sol, e eu ficava vendo ele com um pedaço de ferro. Meu pai a minha família viciada em carne, corte de carne, churrasco. Meu pai me levava, quando eu ficava vendo aqueles caras arrancando aqueles mamilos, um ferro. Na minha cabecinha de inocente, de ignorante, eu achava que aquele ferro passando na faca era para limpar a faca. A chiara, ali pastor Antônio ali que foi, como é que fala? Magarefe, desossador. Eu achava que aquele ferro ali passando na faca era para limpar a faca. Não. Eu digo, era um pedaço de ferro para molar o fio da faca. Porque quando corta, pega o osso, preste atenção, aos nossos olhos não enxergamos, mas o corte da carne, por mais mole que seja, faz curva na lâmina da faca. Se você botar no microscópio, a faca está assim, ó. Aí quando passa a chiara, alinha o corte. É isso, pastor Antônio? Eu não sabia disso. Ferro amola ferro. Glorifique a Deus pelo joio. Porque a igreja sabe que joio é joio. Ninguém tem que ficar enganado. Pelo fruto se conhece a árvore. Como pode vocês, sendo mal, querendo dar coisas boas? Em outras palavras, como eu posso querer que Flávio dê uva quando ele é limão? Abandone isso que está sendo uma arma do inimigo para sugar o seu poder espiritual. Aquilo que chamam de Kundalini. O inimigo, ele usa espíritos, pastor Antônio, para levar você para o caminho do desamor. O inimigo leva pessoas e cria situações para esfriar o seu amor, porque o amor de muitos esfriarão ao observar as ímpias obras daqueles que se dizem que servem a Deus, mas você é diferente. Ei! Escute bem, é no amassar da azeitona que dá azeite. Você gosta de vinho? É no amassar de uva no lagar que dá vinho. Cristo quer tirar o bom azeite
e o bom e suave vinho da sua vida. Cheiro suave, incenso agradável, de um coração irrepreensível e incorruptível, que ama. Oh, Pai, eu posso ver Estevão sendo lavado no seu próprio sangue. O primeiro mártir. Em pé diante dele, Saulo. Você sabe o que é uma pedra batendo na cabeça? Não tem morte mais dolorosa. É morrer aos poucos. É morrer por hemorragia. Você não sabe onde é que a pedra vai bater. Bate no dente, bate no nariz, bate no olho. Aquilo só quer acertar a cabeça. Mas a pedra bate na canela, pedra dura, rocha, vai batendo logo na canela, estufando o tutano. Pá, pá, sangue espirrando para tudo que é lado, vermelho, carmesim. Pá. E em um gemido, aquele homem grita e clama: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu pergunto a você, quem estava em Estevão? Quem estava em Estevão? Quem estava em Estevão? Vamos abrir aí em 2 Coríntios capítulo 5. Aí está a resposta. Versículo 15. Quem estava em Estevão? A resposta está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Diz aqui: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Quem estava em Estevão? Cristo. Estevão já tinha morrido há muito tempo, meu filho. Ei, Estevão já tinha morrido há muito tempo. E quem clamou na boca de Estevão? Aquele mesmo que clamou na cruz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Eu vou repetir porque você não pegou. Quem clamou na boca de Estevão? O mesmo que estava na cruz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Estevão não tinha capacidade humanamente de falar aquilo. Tinha? Um homem natural tem como viver o Evangelho? Um homem natural, carne e sangue, tem como viver o Evangelho? Foi o que Jesus disse para Nicodemos: necessário é nascer de novo. E o que é que está dizendo aqui o versículo 17? E se alguém está em Cristo, é uma nova... Por favor, irmãos, por favor, é uma nova o quê? É uma nova criação. Você sabe o que é você ser criado de novo? Quem foi que te criou a primeira vez? Teu pai e tua mãe. No dia que teu pai e tua mãe estavam copulando, namorando, talvez lá no dia da lua de mel, espermatozoide lá, ó, entrou no útero de sua mãe no período fértil. Ela não estava no período menstrual. 7 dias ou antes ou depois da menstruação chegar, pegou o tecido esponjoso lá, ó, cheio de fertilidade, mais de 50 bilhões de espermatozoides batendo que alimentar, você entrou, formou um embrião. Primeira criação. E a segunda criação, o arrependimento, o novo nascimento em Cristo Jesus. E como é que eu sou uma nova criatura, irmão Jurandir? Estando em Cristo. Olha só, irmão, é condicional. Se alguém está em Cristo, condicional, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo.
A teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento estavam se degladiando-se. Se havia de ter, se deveria ser circuncidado ou não, circuncisão, incircuncisão, pega para capar, briga, mata, luta, guerreando. E Paulo chega no meio e disse: para com isso. Nenhuma coisa, nem outra coisa tem importância. Para Deus o importante é ser uma nova criatura. Paulo aos Gálatas. É aqui que nos perdemos e nos lascamos. É aqui, na passagem do Vale de Jaboque, que tem que ficar o Jacó. É aqui na passagem para Betel. É aqui que ficam os despojos. É aqui que é o acerto de contas. É nesse vale de terráqueos, de humanas. Quem já frequentou o centro espírita? Quem já frequentou grau de espiritualidades transcendentais? Quem já estudou Krishnamurti, Siddhartha Gautama? Quem já leu literaturas de Khalil Gibran, literaturas orientais? Eles tentam essa espiritualidade do amor sem Jesus Cristo, na base de incenso, da meditação e da caridade. Tentam, e parece que conseguem um domínio e um controle de paciência, domínio próprio, com o exercício dos jejuns e da meditação transcendental. Mas sem a remissão dos pecados e sem o novo nascimento é impossível viver o amor de Deus. É uma espiritualidade vazia, estereotipada e deteriorada. Mas vamos lá, eu te convido a você viver fazendo vistas grossas para essa mensagem. E te convido a você continuar vivendo o Evangelho dos fundamentos denominacionais. Uma vez não nascendo de novo, o que vai continuar sendo produzido é a teologia da Assembleia de Deus, da Batista, da Quadrangular, da Anglicana, da Luterana, sempre lá com o pé no passado, oscilando entre o amor de Cristo e entre os fundamentos humanos. E é nisso que muitos se perdem. Mas há um portal, há uma passagem. Atravessaram o Mar Vermelho e foram batizados no Mar Vermelho em uma tipologia da igreja. Deixa o Egito para trás e Moisés faz uma conferência, faz um conclave com todos os israelitas do outro lado do Mar Vermelho, e Deus diz: vou falar no meio de vocês, escreve aí e fala para o meu povo Moisés, este caminho de retorno, olhar para trás, jamais vocês retornarão. Mas qual é o problema? Queria falar até 6 da tarde, mas o tempo escutou. Porque de Bíblia eu gosto, irmãos, e Bíblia não tem que ter tempo. Como muitas vezes na nossa vida não tem tempo o sono, não tem tempo as festividades, não tem tempo as redes sociais, extravasamos, ficamos, se possível, até 3 horas de relógio no vaso sanitário. Basta colocar um celular na mão. Mas não temos leitura exaustiva nem estudos exaustivos da palavra, porque não suportamos. Temos pressa de sair da presença de Deus. Aquele povo foi tentado a voltar para trás por causa de quê? Da cebola e do pepino. A comida. Esaú vendeu o direito de primogenitura por causa da comida. O primeiro Adão foi tentado por causa da comida. O segundo Adão tentado por causa da comida, do viver, do alimentar o corpo, do alimentar a carne. O que é que você tem alimentado? A carne luta contra o espírito para que o espírito não esteja no amor. E o espírito luta contra a carne para que a carne não esteja no ódio. Nessa manhã, deixa no vale de Jaboque os frutos da carne. Os que são de Cristo crucificarão as suas paixões.
E quando eu crucifico as minhas paixões, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então o amor pode reinar. Você não vai sentir talvez a gravidade desta mensagem agora, porque muita gente está atrasado. Tem muita coisa que Cristo está falando que o cara não está compreendendo, mas lá na frente vai compreender. Somos lentos no que diz respeito à salvação. O anjo teve que pegar no braço de Jacó. Deixa de lerdeza, meu irmão. Tu vai perder a tua salvação. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Não seja vagarosos no que diz respeito ao novo nascimento, à santidade. Filhinhos, sede maliciosos, mas nas coisas de criança. Temo que assim como Satanás enganou a Eva, vocês decaia da simplicidade e da pureza que é em Cristo Jesus. O que é que aconteceu lá na tua casa hoje? Quem venceu? Foi o amor? Quantas vezes com dinheiro certinho para comer um hambúrguer? Aqui deu certinho, suco de laranja, eu vou comer um manga larga machador. E no meio do caminho, uma senhora deitada no chão pedindo uma esmola, e eu andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, me apertando todo, meu Deus, meu... E o hambúrguer, todos os hambúrguer, suculento lá no baitacão. Volta, meu filho, dá. Volta, meu filho, dá. Não, dessa vez eu não vou dar. No domingo eu vou tomar meu suco de laranja, meu hambúrguer. 2 quilômetros depois, meu Deus, não aguento. Tá bom. Volta. Ô, meu filho, Deus te abençoe. Nós temos um testemunho aqui na quinta-feira. Pena que poucos irmãos vieram. Na quinta-feira, nós temos um testemunho aqui sobre uma atitude de amor. Está lá nas redes sociais, no YouTube, um acontecimento que eu liguei para uma pessoa que tinha sido maltratado em um material de construção, e o rapaz, sendo pastor, ele não sabia. Ele pagou mais caro o produto, foi no outro lugar, comprou o produto mais barato, porque o produto que o pastor vendeu foi caro e não funcionou, ele tratou mal, não viu a peça. E ele voltou, Deus disse, volte lá naquela casa de material de ferragem. Ele voltou e disse, cadê o rapaz que me atendeu? E aí o atendente disse, rapaz, eu não estava aqui, quem me atendeu não foi aquele rapaz. Ele é pastor, homem de Deus. É mesmo? Chame ele, por favor. Olha, eu vim aqui, você estava um pouco nervoso, não me deu a devida atenção. A peça que você me vendeu não deu para botar aqui na tampa da panela de vidro, mas eu fui aqui do lado, comprei um parafuso, inclusive foi 100%, 150% mais barato do que foi aqui. Mas eu vim aqui porque Deus mandou fazer uma coisa. Enfiou a mão dentro do bolso, pegou um bolo de dinheiro e disse, Deus está mandando lhe dar isso. O pastor começou a chorar. Ele disse, não murmure, seja grato a Deus, porque o teu dia e a tua hora vai chegar. Ele entrou no carro e foi embora. 5 minutos, eu tomando um café, Deus disse, você sabia desse acontecimento? Ligue, eu liguei. Disse, olha, Deus está mandando eu te dizer, não se canse com as pessoas que não dão ouvido à palavra. Olha, o Senhor manda te dizer assim. Ele, rapaz, é Deus. Eu digo, sabe o que aconteceu, irmão? O diabo semeou o ódio no coração do pastor. Ele não sabe o que aconteceu em casa. Nem eu, nem ele, nem ninguém sabe. O inimigo foi lá, semeou um problema, mas tem que ter o filho de Deus para quebrar com Satanás. Você quebra com Satanás ou você ajuda Satanás? Você apaga a pólvora ou continua dando uma sequência na genética, dando uma sequência no homem, no velho homem? O diabo semeia o ódio. Onde estão os semeadores de amor? Onde estão aqueles que oram pelo que vos perseguem? Onde estão os que estão em Cristo? Onde estão os que estão na frequência do amor? Onde está os... Se vos sauda aos que vos ama, que venha nisso. Até os ímpios fazem isso. Saudai os que não te amam, para que vos torneis filhos da sabedoria. Onde estão os filhos de Deus, os diferenciados? Eu disse para ele, você quebrou o efeito dominó. Você interrompeu o que o diabo queria fazer, semeando o amor. Olha para o teu irmão do lado, e diz para ele, você é o antídoto do ódio. Você contém a quebra da maldição. Muitos estão buscando poder, né? É poder, meu irmão, love power. O poder é o amor de Deus que morreu, se entregou por si.
que ainda que seus pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão branco como a lã. Põe a mão sobre o seu coração. Se desejar, levante as mãos para os céus. Eu quero orar pela sua vida, para que o evangelho tenha força, tenha vigor. Olha, Paulo dizendo, eu vejo. O evangelho é poder de Deus. Por que é poder? Porque o evangelho é amor. O amor quebra, o amor rompe, o amor destrói o ódio, o amor cura a ferida, o amor apaga uma multidão de pecados. Ó Deus Todo-Poderoso,